Bem, hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que tenho abordado com vocês ao longo da semana. Falei a vocês como fortalecer a fé. Quando a fé do crente parece ser fraca, o que nós precisamos fazer? Sabendo disso, eu comecei falando a vocês que a fé, quando ela está fraca, assim como alguma coisa que passa em nossa vida, você está fraco, você necessita buscar a palavra de Deus como o primeiro passo para que você dê certo. Sem a palavra de Deus, eu julgo que vai dar errado, porque elas são bases para que a casa sólida que você está tentando construir, a fé novamente, ela seja estabelecida. E a fé precisa ser estabelecida na palavra de Deus, que a palavra de Deus tem um firme fundamento de seu autor, que é Cristo. Também falei a vocês de que é necessário arrepender-se de seus pecados. Por quê? Porque o pecado, ele faz distinção, ele faz separação entre você e Deus. Se você está querendo ter mais Deus dentro de sua vida, então abandonar o pecado, pedir perdão pelo pecado e dar uma meia volta a volver fará toda a diferença. Por quê? Porque o demônio só pode ser expulso, e alguns deles, se tiver jejum e oração. Se alguns deles só podem ser expulsos se você tiver com armamento dentro de casa. O armamento é a presença de Deus, o armamento é Deus estando com você. E se o pecado faz com que você esteja distante de Deus, obviamente você precisa pedir perdão por seus pecados e arrepender-se. Também falei a vocês de que é necessário resistir a algumas setas do inimigo. E eu coloquei as setas do inimigo como as dúvidas. O inimigo mandará sobre você algumas dúvidas. Será que eu estou salvo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu devo realmente ir por esse caminho? Parece que Deus fala com você e você não sabe. Eu vou fazer um sermão sobre isso. Você não sabe se realmente é Deus que está falando ou é sua mente que está falando com você, ou são os seus pensamentos. Porque às vezes Deus está falando com você, mas os seus pensamentos começam a inundar o seu coração e você se enche de dúvidas, ao ponto de não saber se realmente é Deus que está falando com você, ou é a pessoa que está falando, ou é a mesma sua mente. Bem, resistir às dúvidas são coisas que você precisa modificar. E por isso falei a vocês que é necessário para que você tenha mais fé, para que você cresça, para que você se desenvolva no Senhor, que você resista às dúvidas. Eu utilizei como base para esse tópico de dúvidas o que o autor bíblico declara em João, capítulo 1, versículo 3 a 21. Diz assim, ó: se o coração nos acusar, temos confiança em Deus. Se não duvidares no teu coração, Marcos 11, versículo 23, então você vai conseguir desenvolver. O próprio autor diz que é preciso resistir às dúvidas. Como? Combatendo o bom combate, resistindo. Você tem que se levantar e resistir contra as ciladas do inimigo. Você não pode querer que essas coisas continuem acontecendo na sua vida. Mas, pastor, como é que eu faço para saber se a voz é minha ou se a voz é de Deus? Pastor, como é que eu faço para identificar o mal? Pastor, como é que eu faço para ter a noção clara? Você precisa sentir o cheiro do enxofre. Se você não tiver discernimento, se você não tiver discernimento espiritual, se você não começar a identificar o mal, então você não vai saber da onde vem a pancada. Por isso, eu coloquei como quarto item, à luz do texto base de meu sermão, né? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, diz Marcos capítulo 9, versículo 24. Como é que podemos ter essa ajuda da falta de fé? E o meu sermão tenta responder: identificando o mal. É preciso que você identifique o mal. Se não identificar, você não vai saber da onde vem o seu problema. Veja que a Bíblia diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, diz João capítulo 10, versículo 10. Então, o inimigo, ele vem para quê? Para vilipendiá-lo. Ele vem para roubar, para matar, para destruir. Mas Cristo vem para quê? Para que você tenha vida e vida eterna. Então, você tem que saber qual é o caminho que o inimigo vem para roubá-lo. Roubar sua fé,
que é o caso do meu sermão, e eu tento responder a essa pergunta. Também roubar seus sonhos, roubar sua força vital, roubar sua felicidade, roubar sua paz, tirar aquilo que você tem de melhor. Como é que eu faço para diminuir isso? Como é que eu faço para identificar? Você tem que prestar atenção da onde vem o mal. Sabendo disso, a Bíblia diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. O diabo, ele vem, ele vai querer roubá-lo, mas você tem que resistir. Por isso eu coloquei como resistir às dúvidas o tema anterior, fazendo referência a esse verso bíblico. E agora você precisa não aceitar nada do maligno em sua vida. Se você sabe que tem alguma coisa que Deus desaprova, então você tem que rejeitar, porque é assim que você começa identificando o mal. Se você sabe que tem alguma coisa que você tem que mudar em sua vida, você precisa fazer, porque é uma forma de você identificar o mal. Tem que ser feito isso, porque se não identificar, você não vai saber como se preparar para o ataque do inimigo. Sabendo disso, eu entro hoje na parte na parte do quinto item que eu quero abordar sabendo sobre, respondendo a pergunta de meu sermão, né? Como fortalecer a minha fé? Cuidando de seus pensamentos. É preciso que você cuide do pensamento. Se você não cuidar do pensamento, você vai correr sérios riscos de ir por caminhos tortuosos. O que seria isso, pastor? Cuidar dos pensamentos. É necessário que você pense os pensamentos de fé. É necessário que em sua mente esteja as coisas de Deus girando ao redor. Se você ficar muito em pensamentos negativos, se você ficar muito, por exemplo, assistindo coisas de política, negativas do país, eu sei que há muitos de vocês que moram fora do país, por amar o Brasil, ficam sempre envolto das notícias do que acontece aqui no Brasil e tudo mais e tal. E é uma forma da gente se sentir próximo àquilo que acontece de nossa pátria. Mas eu proponho a você dentro desse tema de cuidar dos seus pensamentos, que você crie seu próprio sistema. Porque boa parte das mídias que nós assistimos são propagandas e você não está percebendo. Eu não sei quantos de vocês, hoje em dia as pessoas quase não leem, mas antigamente nós líamos muito a revista Veja, Isto É, jornais, e saiba que boa parte das notícias que ali continham eram notícias pagas por alguém ou do melhor jeito são as empresas. Por exemplo, empresas de seguro, elas financiam muitas das notícias de coisas ruins do país. São as empresas de seguro. Ah, o país está ruim, o país está assado, e de fato o país pode realmente estar ruim, mas quem é que está por trás financiando isso? Empresas de seguro para que gerem no consciente coletivo de que o país está instável, estamos cheios de problemas e dificuldades e tudo mais e tal e tal. Compre seguro, meu amigo, porque você precisa de um mínimo de segurança, já que o governo não te dá segurança. É um fato de que você acaba bebendo das águas, e uma vez eu falei para vocês de que é necessário você entender, você cuidar dos seus pensamentos, você entender qual é o jogo do xadrez, que tipo de jogo você está participando. Você participa no jogo de alguém, então eu julgo que você precise urgentemente cuidar dos seus pensamentos e sair do jogo de outros e criar o seu próprio jogo, criar o seu próprio sistema. Veja o que Cristo fala sobre esse aspecto. Pensar os pensamentos de fé, criando o seu sistema, porque se você estiver envolto de pensamentos de outros, se você estiver envolto de algumas outras coisas, saiba que boa parte dos pensamentos que temos são filosofias de filósofos que já estão mortos. E nós estamos bebendo dessas águas e nem sabemos que estamos bebendo dessas águas. Por isso a importância de você desligar a Globo, de você desligar ali um pouco o seu celular, de você desligar ali um pouco as notícias, de você desligar ali, por favor, não estou querendo dizer aqui para você ser alienado quanto ao que acontece ao seu redor, mas
Boa parte dessas coisas que você está absorvendo estão embotando sua mente, não estão deixando tempo para ouvir coisas de Deus. Poxa, o cara passou o ano todo, o dia todinho, não conseguiu ver uma coisa de Deus, não conseguiu ler a palavra, não conseguiu estudar o Espírito de Profecia, não conseguiu se desenvolver na área. Parece que algumas pessoas estão sofrendo determinados problemas, mas passa o dia todo e não consegue fazer nada que vai modificar o problema que ela está enfrentando. Por quê? Porque ela está cheia de dopamina rápida, que são essas questões do Facebook, dos videozinhos, dessas coisas, e você passa quase que uma hora vendo essas coisas e eles te fisgam. Eles são preparados para que isso aconteça. Sabendo disso, é necessário que você cuide de seu pensamento, porque o próprio Paulo diz que é pela renovação do pensamento que você vai modificar as coisas. Então, se você não cuidar do pensamento, a fé não vai ser fortalecida. Por quê? Porque ela está sendo sugada por pensamentos negativos, está sendo sugada por problemas, está sendo sugada por coisas do seu trabalho. Se existe uma forma do inimigo tirar você das coisas de Deus, é te dando mais carga de trabalho. Já que você é uma pessoa muito racional, você é uma pessoa muito séria e tudo mais, você não fica envolto dessas coisas, vou dar um problema para essa mulher, vou dar um problema para esse rapaz, vou dar um problema para esse homem, para quê? Para que ele fique envolto disso daí. Vou colocar mais carga de trabalho sobre ele. Ele não quer dinheiro, ele não quer ser próspero, ele não quer melhorar. Então, vou te dar mais coisas para você ganhar mais dinheiro. Se o custo da sua salvação vai ser essas moedinhas que o diabo vai te dar mais, ele vai te dar mais disso. Só que é o seguinte, você não vai ter tempo para as coisas do Senhor. Você não vai ter tempo para pregar o evangelho, você não vai ter tempo para ser líder na igreja, você não vai ter tempo para um monte de coisa. E é essa forma que o inimigo trabalha no hoje, na mágica dele de hoje, para tirar as pessoas, modificando o seu pensamento. Bem, pensar os pensamentos de fé, falando palavra de fé, levando o coração para fora da derrota e para dentro da vitória do Senhor. Você precisa fazer isso. E se não fizer isso, é possível que você sucumba diante das dificuldades que lhe sobrevenham. Por isso, falar palavras de fé. Exemplo, uma vez eu disse para você, coloquei aqui uma pulseirinha na mão, quantas vezes eu falava palavras negativas, e aí eu mudava. Quantas vezes você, querido irmão, fala palavras que não são próprias, negativas? Ai, tô ferrado, tô com essa dificuldade, tô com esse problema, não sei o quê, que coisa chata, tô cansado, tô não sei o quê. Você está retroalimentando as coisas ruins da sua vida, porque você está envolto desse lixo que são as coisas ruins que você está vivendo. Por isso eu proponho cuidar de seus pensamentos à luz do que Paulo declara, de que é necessário você falar palavras de fé. Por isso que a gente propõe a você vir para o Goal Six e começar a falar das coisas de Deus a outras pessoas, porque você vai estar envolto das coisas de Deus. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de estar no Goal Six porque eu me coloco numa situação em que o Senhor precisa me usar, não por causa de mim, porque sou uma ferramenta enferrujada, mas por causa de muitos que precisam. No caso da Suelen, Deus usou poderosamente a serva dele, porque ela estava num local, numa situação em que era necessário e ela se permitiu ser usada. Então, Deus usou poderosamente ela, e talvez fosse uma das últimas palavras de Deus, de palavra de Deus, que aquele homem fosse ouvir. Ele, obviamente, deve estar refletindo sobre essa conversa. Sabe quando nós temos na Bíblia a conversa de Nicodemos com Cristo? Talvez na vida dele seja a conversa de Suelen com esse homem da cadeira lá. Seja a última mensagem que ele esteja pensando. Ele saiu para poder ver, e ela deve lidar muito com isso, com pessoas que estão final de vida, e as pessoas nesse momento espera-se que elas estejam mais reflexivas. Espera-se que elas estejam avaliando, e é sabido, à luz daquela autora que falei a vocês num determinado sermão, ela catalogou pelo menos 40 mil pessoas que estavam no leito de morte. Ao longo de alguns anos, ela era profissional dessa área, tipo Suelen, que cuida dessas pessoas, e ela estava catalogando o que que as pessoas mais pensavam quando estavam próximos à morte. Não eram de seus erros. As pessoas mais pensavam quando estavam próximos à morte as oportunidades que tiveram e que não fizeram. Poxa, eu deveria ter feito isso.
eu poderia ter pulado de bungee jump, eu poderia ter pulado de avião, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter sido mais carinhoso, eu poderia passar mais tempo com meus filhos. Eles não se preocuparam, eu errei nisso. Eu tropecei naquilo, não é a maior preocupação, mas é aquilo que eles deixaram de fazer. Por isso, quando você olhar para esse tema de cuidar dos seus pensamentos, de avaliar, por que eu digo isso, irmãos? O que tem de irmão doido na igreja? Misericórdia. O que tem de gente passando e tendo problemas emocionais? Porque o cara só está cuidando das questões físicas, mas não cuida das questões emocionais, não cuida dos seus pensamentos. Saiba que, irmão, destruir um relacionamento, construir um relacionamento é como se fosse subir de escada. Destruir um relacionamento é como se fosse de elevador. Você acaba que uma palavra mal colocada, você acaba que um jeito que você falou, você acaba fazendo com que o relacionamento fique intragável. É por isso a importância de você cuidar da sua língua, de você cuidar dos seus pensamentos, de você parar de retroalimentar as coisas negativas que acontecem em você. Como faço isso? Falando palavras de fé, levando o coração para fora da derrota e para dentro da vitória. É assim que você começa a fazer. Veja o que esse autor declara sobre a fé. Minha fé nada deve temer minha cultura. Não fique preocupado se no seu país, na cultura, no local onde você está, você não consegue pregar o evangelho. Sua fé nada deve temer a cultura. Mas muitas pessoas desejam ter uma fé do tamanho de uma montanha antes de tentarem mover uma semente de mostarda. Tem uma galera que de fato quer ter mover a montanha, mas ele não faz nem ao menos vir para o Goal Six. Ele quer que as pessoas da família deles recebam o evangelho, mas ele mesmo não prega nem para os que estão ao seu redor. Passa o ano todo e não dá um estudo bíblico. Ah, pastor, não tenho dom, pastor, não sei o quê. E ele acaba acreditando nessas coisas. Ele passa o tempo todo não servindo à causa, algo maior que ele. Por isso eu proponho, querido irmão, à luz nesses poucos minutos que me restam, só vai dar para falar sobre esse tema aqui, levar o coração para fora da derrota e para dentro da vitória. Eu quero que você compreenda que você saiba a quem você pertence e a quem você serve. Você pertence a Deus e você deve servir a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz, vou pegar minha Bíblia aqui. Ela nos diz em Marcos capítulo 7, versículo 24, lá no Novo Testamento, né? Tendo como base ali a nossa história, Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 27, fala o seguinte: Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 27. Uma gentia manifesta sua fé. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para aos redores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém, não foi assim. Manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem, até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aquela mulher replicou a Jesus e disse: sim, Senhor, mas até os filhos dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu de tua filha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio o havia abandonado. Então, olhem só como faz para vencer aqui, sendo de Deus. Quando você compreende que você pertence a Deus, o inimigo vai embora. Veja que Jesus Cristo fala àquela mulher que não poderia tirar
a bênção que daria ao povo de Israel e dar a outros povos, no caso dela, grega. Mas ela falou: Senhor, até mesmo as migalhas que caem da mesa do meu Senhor, a gente come, os cachorrinhos comem. Ela foi humilde, ela foi uma mulher de fé. Ela disse assim: Mas eu também sou de Deus. Lembra que eu falei naquele meu primeiro sermão de que você precisaria requerer aquilo que era seu de direito por você ser filho? Então você precisa dizer: Eu sou de Deus e começar a falar palavras de santidade. Começar a falar coisas que vão edificar você, começar a colocar ao seu redor coisas que vão te fazer crescer. Não tolere, querido irmão, por um só momento, um pensamento contrário daquilo que pertence a você, daquela coisa que você pedia a Deus. Não tolere, querido irmão. Por que eu falo isso? Porque se você ficar tolerando coisas negativas, palavras negativas, coisas que vão danificar a sua fé, você vai correr sérios riscos de perdê-la. Você vai correr risco de não ter mais. Por isso, não tolere por um só momento um pensamento contrário de que a coisa pedida lhe pertence. Se você pediu a Deus, então Deus vai te abençoar. Não deixe esses pensamentos ruins chegarem até você. Eu ainda falo mais. Toda sugestão, toda visão, toda imagem, todo sonho ou qualquer pensamento que não contribua para a sua fé deve ser completamente resistido. Se você tem coisas que você já está sabendo que não vão contribuir para a sua fé, para o seu pensamento, para a visão que você tem de futuro, então você tem que resistir a isso. Eu sei, não é fácil. Quem disse que seria fácil? Te enganaram. Esse negócio de ser crente não é fácil, mas você precisa resistir, porque a palavra diz que se você resistir, ele fugirá de vós. Então tem que resistir. Resistir ao quê, pastor? A toda sugestão que o inimigo coloca na sua cabeça, a toda visão, toda imagem, todo sonho ou qualquer outro pensamento que não contribua para a sua fé, que não contribua para o seu crescimento, você tem que resistir a esse tipo de coisa. Resista a isso para que você seja fortalecido. Eu ainda mais falo a você de que essa sugestão, essas coisas, você precisa guardar-se contra todo pensamento maligno que entra na sua mente. Eu estou falando e eu coloquei esse item aqui porque eu assisti ontem, ou foi ontem que o cara morreu, ou anteontem, sei lá, o Maestral morreu. É um cara aí. E esse cara era um ex-satanista. E ele, eu assistindo aqui os vídeos, eu assisto alguns desses vídeos dele, e ele já está hoje em dia, agora todo mundo, né? Agora todo mundo já sabe das coisas, né? Agora parece que todo mundo pode dar explicação na vida do cara que morreu. E aí eu vi um autor que eu sigo aqui, que ele estava declarando o seguinte, que esse camarada já estava mostrando que ele estava com um índice alto de depressão, e ele estava falando sobre isso, e que ele estava sentindo essas coisas de morte e tudo mais e tal, sobre a vida dele. Bem, você, querido irmão, talvez receba também, porque ele se matou, né? Pelo menos é o que tem hoje. Você também talvez tenha alguns pensamentos que o inimigo mande para você. Talvez seja pensamento de morte, talvez seja pensamento de angústia, talvez seja pensamento de solidão, talvez seja pensamento de que as coisas não darão certo. Deus tem mais prazer em te abençoar. Existem mais promessas de bênção na Bíblia do que condenação. É mais fácil se salvar do que se perder, porque a graça é tamanha que ela está à sua disposição. Mas porque a perdição será como aqueles que estarão como areia do mar, porque não dão ouvido ao cuidado dos pensamentos, não avaliam o que nós estamos propondo aqui nesse sermão. Guarde-se contra todo pensamento maligno que entra na sua mente, querido irmão. Porque o inimigo, sim, ele vai mandar alguns pensamentos malignos à sua mente. O inimigo vai mandar algumas setas a você. Por isso eu coloquei no meu sermão, para que você guarde qualquer pensamento que vai contribuir com o afastamento de você de Deus. Fique longe de todos os lugares e de todas as coisas que não apoiam a sua fé.
Se tem coisas que não estão apoiando sua fé, então você precisa se afastar. Se tem ambientes, se tem lugares que não apoiam as coisas de Deus, se afaste, porque ela está sugando a sua energia. Imaginemos, irmãos, como se houvessem ali demônios que sugam sua energia. Imaginemos como se houvesse ali coisas que puxam. Eu não sei você, talvez você vai pensar que eu sou meio místico, meio doido, e talvez eu seja mesmo. Eu não estou tão preocupado ali. Mas eu já entrei em ambientes que baixaram a minha energia. Eu já entrei em locais que eu senti um ambiente totalmente diferente. Talvez você não tenha esse discernimento que eu estou propondo que você tenha. Eu já entrei em lugares que eu, na hora, falei assim: olha, não tá, tem alguma coisa aqui. E eu já entro já fechado já. Até minha fisionomia muda, eu já entro fechado. Falei assim: vamos que não, tem alguma coisa, estou sentindo o cheiro do enxofre. Talvez você tenha que ter esse discernimento. Por isso eu coloquei aqui cuidar dos seus pensamentos. Por quê? Porque se você não tiver blindado nesses ambientes, o inimigo entra. Por que eu digo isso? Lembra que o texto bíblico diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra, você lembra? Se tem anjos de Deus que estão acampando ao redor, ou seja, estão em prontidão ali para qualquer guerra que houver, também existem demônios que estão acampando ao redor dos seus. Imaginemos como se houvesse, nessa batalha chamada o Grande Conflito, houvesse os dois times, né, os dois guerreiros. Tem aqueles que são de Deus e tem aqueles que não são de Deus. Tem aqueles que estão sob, abaixo das mãos do Senhor e tem aqueles que estão sob, abaixo das mãos do inimigo. Lembra que quando Cristo foi para a tentação, ele estava sob o Espírito e depois a mão virou e ele ficou sob o inimigo? Então, é isso que acontece na vida de algumas pessoas que não bloqueiam, que não blindam, que não cuidam dos pensamentos. Guarde-se contra todo pensamento maligno que entra na sua mente, querido irmão. Fique longe de todos os lugares e de todas as coisas que não apoiam a sua fé de que Deus já respondeu a sua oração. É necessário que você pense, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. É necessário que você pense pensamentos de fé, fale palavras de fé que conduzam o coração para fora da derrota e para dentro da vitória. Ontem eu fiz isso aqui com o Pedro. Eu fui dormir e dormi com o Pedro. O Pedro tá ruim, meio ruim da garganta, alguma coisa assim. Sempre tem essas besteirinhas de criança, né? E o Pedro, ai, papai, não sei o que e tal. E o Pedro sempre quer ficar comigo até mais tarde. Nós fomos pro culto ontem e o Pedro sempre quer. Eu falei, Pedro, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Já não aguenta, vai dormir. Mas ele quer estar com a gente. E aí eu fui deitar com o Pedro lá. E eu lembro que eu abracei o Pedro e fiquei com ele abraçadinho e comecei a falar palavras e declarar palavras de bênção sobre a vida do Pedro. Falei, Pedro, vou declarar agora palavras de bênção sobre você. Eu, pai, quero abençoar o meu filho, quero que você seja próspero, quero que você, Pedro, seja um pregador do evangelho, quero que você salve pessoas através dos dons que Deus vai te dar, que Deus te deu. E eu comecei a falar com ele ali, e papai, não sei o quê, e eu falando e declarando bênçãos sobre a vida do Pedro. Sabe, você também precisa declarar bênçãos sobre sua vida. Em vez de você abrir sua boca só para falar desgraça, comece a falar coisas boas sobre você, comece a falar sobre coisas boas sobre as pessoas que estão ao seu redor, para que você seja um condutor de bênção. É por isso que eu proponho em meu sermão que você edifique a sua mente com pensamentos de fé. Você edifique sua mente e alimente com coisas boas, porque lembre-se que daqueles 8 remédios da saúde, a gente fala muito sobre comida, sobre comer isso, deixar de comer aquilo outro, tomar uma vitamina, fazer aquilo outro, ou fazer determinadas coisas, mas entre os 8 remédios da natureza, você tem um deles que é o estudo, que é o intelecto cuidadamente. Por quê? Porque nós sabemos que se você não blindar a sua mente, o inimigo vai entrar. E como é que ele entra? Ao longo da sua vida, meu irmão, as novelas, os filmes, tudo isso aí estão te treinando, você não está entendendo. Essas coisas são formas de treinar você a pensar determinadas coisas. São engenharias sociais que vêm através de Hollywood, através das novelas, através dos filmes, das séries,
que estão doutrinando você. É um fato. Por isso, edifique sua mente com pensamentos de fé, para que você cresça na sua fé, para que você que está com a fé fraca, você comece a desenvolver e fazer ela ficar mais forte, cuidando dos seus pensamentos. Bem, nos dias subsequentes eu vou falar e vou concluir esse sermão falando sobre como fazer para vencer o medo e que você comece a olhar as coisas com os olhos da fé. Que a palavra de Deus seja pura e eficaz e que ela te ajude a cuidar de sua mente e ver além do que os seus olhos humanos lhe permitem ver. Nós teremos uma oração. O irmão Jackson estará orando nesse momento. E enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero que você também junte-se a nós em oração. Peça a Deus para blindar seus pensamentos. Peça a Deus para começar a blindar as coisas que entram na sua mente. E você também comece agora a falar as palavras de bênção sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre as pessoas a quem você ama. Não saia sem antes retroalimentar as bênçãos do céu. Lembre-se, que é muito mais difícil construir uma casa. É mais fácil de destruir. Destruir, você chama, pum, bate a casa, blum, cai tudo no chão. É muito fácil destruir. O inimigo tem alguns trabalhos fáceis. Ele quer destruir você, matar, roubar, destruir. Agora perceba que construir, edificar não é tão fácil. Eu estou propondo a você que você construa, edifique, que você vá para o lado daqueles que são construtores, daqueles que são edificadores. Se você ficar desse lado, então você vai começar a falar palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que salvam. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja sobre você. Vamos orar.